Como viver de renda passiva com R$ 1 milhão investidos em fundos imobiliários. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo, mesmo você saindo do absoluto zero, pode chegar a um patrimônio de R$ 1 milhão investidos em FIIs e como utilizar esse valor ao seu favor. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto, sou investidor e educador financeiro há mais de 10 anos, autor do livro Invista em Imóveis com Pouco Dinheiro e estou aqui todas as semanas te trazendo informações, notícias sobre o mercado de fundos imobiliários e investimentos em geral. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, porque toda semana tem conteúdo novo, deixe seu like e o seu comentário ao final do vídeo. Então vamos falar de um número que muitas pessoas enxergam como o número mágico para a liberdade financeira. R$ 1 milhão investidos. Eu sei que para muitos isso pode parecer muito distante, mas quando a gente une constância, longo prazo e, de fato, uma estratégia de investimentos, isso pode estar muito mais próximo do que você imagina. Nos últimos vídeos aqui no canal, eu trouxe algumas simulações e falei um pouco de como montar uma carteira de fundos imobiliários com esse valor de R$ 1 milhão. Inclusive, estou com ela aqui no meu computador e, de fato, isso aqui é um exemplo, né, de uma carteira na qual eu escolhi aqui 10 fundos imobiliários diferentes, diversificados, de segmentos diferentes, no qual eu teria colocado ali cerca de R$ 100 mil em cada um deles. E aqui a gente tem fundos de galpão logístico, HGLG e BTLG, fundos de papel como KNCR, VCJR, RBRR, fundo de shopping como XPML e HSML11, lajes como PVBI, TRXF como um fundo imobiliário de varejo, KNHF como um hedge fund. Então, basicamente, essa é a escolha que eu fiz aqui, com mais ou menos R$ 1 milhão investidos. Isso aqui em termos de dividendos, lógico que pode mês após mês alterando e mudando, mas a média geral é que isso fique próximo, algo próximo de R$ 10 mil em dividendos por mês. Aqui eu trouxe uma simulação mostrando que, por exemplo, no mês de outubro, essa carteira teria rendido quase R$ 11 mil e no mês de novembro teria rendido R$ 9.200. E essa variação se dá principalmente pelos fundos imobiliários de papel, que a depender da inflação ali média, eles podem trazer mais ou menos. Mas a média geral é que essa carteira traga cerca de 1% ao mês. Agora que você já tem uma mínima noção de uma carteira montada, que de fato precisa ter pelo menos 10 fundos imobiliários investidos e diversificados, vou te mostrar aqui uma simulação de como chegar a esse valor investido. E aqui a gente pode ver nessa calculadora um simulador para o seu primeiro R$ 1 milhão investidos. Vou fazer aqui alguns exemplos. Supondo que uma pessoa esteja saindo hoje do absoluto zero, com a taxa de juros aqui mensal, vou colocar basicamente de reinvestimento dos dividendos e investindo aqui cerca de R$ 500 por mês, essa pessoa na ponta final precisaria de 25 anos e 6 meses para chegar em R$ 1 milhão. Já se essa pessoa aumentar o aporte para R$ 1.000 todos os meses, essa pessoa demoraria 20 anos para chegar lá. Porém, se essa pessoa já tiver um patrimônio, já tiver algo investido, logicamente que isso aqui irá acelerar. Supondo que essa pessoa já tenha R$ 50 mil já investidos em mercado e possa investir mais R$ 1.000 todos os meses, o que de fato acontece é que essa pessoa precisaria de 16 anos e 9 meses. E se a gente acelerar ainda mais isso, né, colocar aqui, por exemplo, um aporte de R$ 2.000 por mês para uma pessoa que já tenha R$ 100 mil investidos, esse valor já cai para 11 anos e 8 meses. E principalmente quando a gente olha aqui no gráfico dos juros compostos e do longo prazo, de fato a gente percebe isso, né? Que os juros ao longo do tempo, eles fazem a total diferença. Na grande maioria das vezes eles representam até mais do que 50% do resultado final. Então, de fato, pensar no juros e no longo prazo faz total diferença. Só que agora o grande ponto é o seguinte: cheguei a meu R$ 1 milhão, né, que é o exemplo que a gente está utilizando aqui, e já posso me considerar livre financeiramente. Será que de fato eu posso utilizar todo esse dividendo, esses R$ 10 mil para viver com ele? E a resposta é não. Você não pode estar utilizando 100% do seu dividendo e não fazer nenhum reinvestimento todos os meses, porque existe uma coisa chamada inflação que pode corroer o seu poder de compra.
Mas de fato, o mercado de fundos imobiliários, sim, ele consegue corrigir o seu poder de compra pela inflação ao longo do tempo, mas isso não se dá de uma forma veloz e no mês a mês. Por isso que é muito indicado que você sobreviva com 80 a 90% do seu dividendo na fase de liberdade financeira e o restante seja reinvestido. E aqui eu trouxe alguns exemplos para te mostrar isso na prática. Uma pessoa mais conservadora que de fato não quer ter o seu dinheiro corroído pela inflação ao longo do tempo, queira de fato viver dos seus dividendos e queira que o seu poder de compra suba ao longo do período, viveria com 80% ali do seu dividendo. Aqui nesse gráfico a gente pode ver aqui alguns pontos. No primeiro ano, na qual a pessoa teria ali já seu patrimônio de R$1 milhão, receberia uma média mensal de R$10 mil por mês, ela receberia R$120 mil ao longo de um ano. Já no próximo ano, essa pessoa já teria um patrimônio acumulado de R$1.050 mil, e aqui eu estou levando em consideração uma inflação média dos últimos 10 anos no Brasil de cerca de 5,8% ao ano, renda passiva de 126 mil ao longo do ano, R$10.050 de média por mês. E daqui por diante, até chegar no 10º ano, na qual a pessoa já teria um patrimônio acumulado de R$1.628.000, já estaria recebendo mais de R$16 mil de dividendos, levando em consideração que ela reinveste 20% do seu dividendo todos os meses e só sobrevive com 80%. E ao final de 15 anos, essa pessoa já teria um patrimônio ao que hoje representa R$2.078.000, já receberia mais de R$20 mil em dividendos com toda essa programação de viver apenas com 80% e reinvestir os outros 20%. Então, de fato, viver de renda passiva é preciso utilizar um planejamento financeiro, tributário e inteligente para isso. E aqui eu estou mostrando para você que, de fato, não é só atingir o R$1 milhão, é de fato ter inteligência e entender que o mercado, ao longo do tempo, a economia, a política, as finanças podem se alterar e você, de fato, precisa ter todo esse planejamento. Então é por isso a importância de você investir olhando para a questão inflacionária e ter uma estratégia para isso é extremamente importante. Eu quero te mostrar como montar a estratégia em uma aula fechada, na qual você que tenha pelo menos R$100 mil investidos ou para investir é o meu convidado para estar comigo no próximo dia 8 de dezembro, ao vivo, na qual eu vou te passar essa estratégia em reunião fechada. Quer saber como? O link está na descrição aqui desse vídeo. Faça sua inscrição e garanta o seu convite. Esse foi nosso vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou e até uma próxima.